Olha na sua Bíblia aí que diz assim, do versículo 11 ao 14, diz assim: eu sou honrado em todo o mundo, e em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares: Deus é o maior, esse Senhor dos exércitos de anjos. Todos, menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem: a adoração não é importante, e o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem: que coisa mais sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos exércitos de anjos. E quando de fato me oferecem alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Pode sentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, quero lhe pedir que o Senhor venha tirar, ó Pai, do nosso meio, Pai, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. Abre, Senhor, mentes e corações aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para um ano de transformação. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, soar alto, em bom tom, Senhor, que haja transformação, que haja mudança de conceitos, ó Pai, Senhor. Pai, me usa como instrumento, Pai, essa noite, Senhor, que eu seja mensageiro, Pai, portador, Senhor, da Tua mensagem, meu Deus. É que eu oro, peço e Te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos querem aqui mudança, transformação no ano de 2014? Então nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus está falando conosco. As mudanças virão através das nossas atitudes, daquilo que nós ouvimos Deus falar e realmente obedecemos. Quando Deus ele se levanta para falar, eu acredito, meu irmão, piamente que Deus já está fazendo. Deus já está mudando. A profecia de Malaquias, ela identifica uma crise em uma época em que ninguém iria imaginar que ela existisse. É como se nós estivéssemos aqui e a gente não conseguisse identificar que existe uma crise entre nós. Na época, o povo também não conseguia identificar isso. Eles não conseguiam ver aquilo que eles estavam fazendo, se aquilo agradava ou não agradava a Deus. Se aquilo que eles estavam fazendo para o Deus Todo-Poderoso realmente era da vontade de Deus. Havia uma crise instalada, mas eles não conseguiam identificar isso. E Malaquias, então, ele levanta-se como profeta de Deus e ele nos desperta. Ele desperta o povo para que a crise, ela estava relacionada a Deus na época em que uma coisa que estavam interessados eram neles mesmos. O povo só enxergava para eles mesmos. E quando nós olhamos hoje em dia, nós não vemos muita diferença. As pessoas vão às igrejas muitas vezes por seus próprios interesses. Eu quero dizer, querido, que você está aqui para cultuar, para adorar, para se relacionar com Deus. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. Ele tem que ser a prioridade no seu culto. Mas muitas vezes nós não importamos, nós entramos na igreja, adoramos a Deus, vamos embora e não sequer perguntamos a Deus se Ele está aceitando ou não aquilo que temos oferecido a Ele. Culto, querido, não é somente aqui, onde há um ajuntamento de pessoas, mas durante o seu dia, nós cultuamos a Deus também. Mas muitas pessoas têm se esquecido disso. Talvez você passou a semana inteira, não leu a Bíblia, não orou, e hoje você vem aqui para cultuar esse Deus. E muitas vezes, como eu falei de manhã, nós queremos respostas, queremos milagres, queremos transformações. Mas será que
que aquilo que temos feito tem chamado a atenção de Deus? Nós vamos ministrar uma palavra que servirá de reflexão para a nossa vida. Como cristão, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos apresentado a Deus. Você está disposto, querido, a entender a vontade de Deus, o que é cultuar a Deus? O Senhor me deu um tema, transformando o culto em culto a Deus. Transformando o culto em culto a Deus. Porque muitas vezes podemos estar cultuando, mas não estamos cultuando a Deus. Muitas vezes achamos que estamos cultuando a esse Deus, mas não estamos prestando culto nenhum. Se nós queremos um ano de transformação, as mudanças precisam começar em nós, para que o Senhor venha e cumpra as suas promessas, para que o Senhor venha e mude a nossa história, transforme o nosso caminho. Mas primeiro tem que começar conosco. Você está disposto a mudar, meu irmão? Está disposto a mudar, minha irmã? Nós não estamos aqui de passatempo, brincando de igreja, brincando de uma religião. Igual eu falei pela manhã, Jesus ele não veio trazer uma religião, mas ele veio implantar um reino. E no reino existem leis, existem mandamentos que têm que ser servidos. E o culto ao qual prestamos é o rei desse reino, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, o Criador. É Ele a qual nós servimos. Mas muitas vezes nós não damos importância a isso. Precisamos saber e entender as coisas que Deus deseja. Você está aberto, querido, para ouvir a voz do Senhor essa noite? Transformando o nosso culto em culto ao Senhor. É isso que nós vamos ministrar essa noite. E em primeiro lugar, deixa sua Bíblia aberta que nós vamos manusear ela bastante essa noite. Em Malaquias 1:6, Deus ele está questionando a forma que o seu povo tem desprezado. Deus se levanta e começa a questionar e dizer que o povo dele, aquele que se chama povo, nação santa, povo escolhido dele, povo escolhido de Deus, o tem desprezado. Olha o que diz Malaquias 1:6. Na verdade, não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai, cadê a honra? Se sou o patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês são sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos se desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Nós precisamos, querido, transformar o nosso culto em honra a Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só Ele é merecedor da nossa adoração. Não é mais ninguém. Mas muitas vezes nós temos honrado mais a homens do que a Deus. Nós temos adorado mais a homens do que a Deus. Existe uma geração gospel, onde tem se levantado ídolos, e Deus tem ficado de lado. Cultos oferecidos a Deus, a qual não tem honra nenhuma ao Senhor. E depois muitas vezes nós reclamamos, porque Deus não faz nada, Deus não muda nada, passamos anos e anos orando, e não acontece nada. Isso não acontece, querido, porque nós não damos a importância devida a Deus. Quando Deus não é prioridade, isso se torna desonroso a Ele. Por isso que eu falei, se você não veio aqui e colocou Deus como prioridade desse culto, querido, nós estamos desonrando a Deus. Eu não conheço o teu coração, eu não sei da sua intenção, eu conheço a minha vida, e aquilo que eu faço e que não faço para Deus. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que merece tudo do melhor. Deus merece a excelência. E quando nós vamos continuar lendo em Malaquias, o povo da época, eles estavam oferecendo a Deus animais imprestáveis, em sacrifícios a Ele.
A Bíblia diz que animais cegos, doentes e aleijados. Deus não merece isso. Deus merece o melhor que nós temos. Nós não estamos aqui por acaso. Igual eu falei pela manhã, nós estamos aqui porque Jesus, Ele morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele esvaziou de si, Ele se destituiu de toda a glória, desceu aqui, se fez homem, morreu por mim e por tua vida, doou-se em amor, e Ele merece o melhor que nós temos, querido. Mas muitas vezes nós não estamos nem aí, nem preocupados com aquilo que temos oferecido a Deus. Está na hora da gente mudar o nosso conceito, mudar a nossa forma de cultuar a Deus. Se você for ver os livros da Bíblia, lá no Pentateuco, você vai ver aquilo que Deus exigia para uma adoração, para um culto, para uma oferta. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que vocês acham, é aquilo que Deus exige, que deve ser feito e oferecido a Ele. Coloca a mão na pessoa do lado aí, dá uma chacoalhadinha nela. Pergunta para ela, você tem feito o melhor para o Senhor? Pergunta para ela, você tem feito mesmo? Porque muitas vezes nós chegamos no culto e achamos que aquilo que nós temos oferecido está bem. Deus aceite. O que eu posso fazer é isso, o que eu posso fazer é aquilo. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes eu ofereci um culto de qualquer jeito a Deus? Quantas vezes o culto que eu ofereci a Deus nem foi aceito? E saímos da igreja, ainda reclamamos que não aconteceu nada, não senti a presença de Deus. Mas é o culto. É a forma que nós oferecemos o culto a Ele, querido. A minha oração é que 2014, você ofereça o melhor culto da sua vida ao Senhor. E você vai ver diferença nela. Você vai ver as coisas acontecendo. Porque quando nós oferecemos a Deus o melhor, o Senhor cuida de tudo. A bênção que talvez você busque há muito tempo, que ainda não houve resposta. Se você cultuar a Deus da forma que Ele deseja, as coisas vão acontecer no ano de 2014 para você. Nós precisamos entender. A minha pergunta esta noite é, temos honrado a Deus quando prestamos culto a Ele? Deus tem sido a prioridade no nosso culto? Muitas vezes, querido, nós vemos pessoas dentro da igreja, e aqui de cima aqui é mais fácil de ver as coisas. Pessoa sentada no banco da igreja, e não estou falando aqui, mas isso ocorre no mundo todo, em várias igrejas. O louvor acontecendo, a palavra sendo ministrada, e pessoas olhando para o teto, pessoas mexendo no celular, conversando umas com a outra. Que honra tem nisso para Deus? Nós precisamos mudar o nosso conceito do que é honrar a Deus, do que é prestar esse culto a Ele. Nós precisamos entender que quando nós não honramos a Deus, quando Deus não é a prioridade do culto, quando não oferecemos o melhor para Deus, essa forma de conduta faz com que Deus não preste atenção em nós. Pasme vocês ou não, nós somos povo chamados cristãos, povo escolhido de Deus, mas tem culto que Deus vira o rosto, tem culto que Deus nem se propõe a olhar e responder uma oração sequer. Muitas vezes nós estamos brincando de sermos cristãos. E quando eu estou pregando para mim, meu irmão, eu sou o primeiro aqui a receber essa palavra. Há uma pesquisa que dizem que pessoas que hoje estão com 20 anos não sabem o que é cultuar a Deus verdadeiramente. Elas vivem numa geração gospel, onde estão se levantando ídolos. As pessoas vão em shows, não porque Deus está lá, mas porque seu ídolo está lá. As pessoas compram DVDs, compram CDs, não porque querem louvar a Deus, honrar a Deus,
mas porque gostam dos seus ídolos, gostam dos seus cantores. Há pessoas que, se não for pastores renomados pregando, não vão à igreja. Nós precisamos mudar esse conceito do que é cultuar a Deus, querido. Se você não está aqui por causa desse Deus, nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida. Nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito, de qualquer forma, e oferecer um culto a Deus sem sentido nenhum. Nós precisamos entender isso. Abra a Bíblia em Malaquias 1, 9 a 10. Olha que diz a palavra do Senhor aqui. Dobrem os joelhos e orem para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês sacerdotes meteram todo o povo em apuros. Com esse tipo de conduta, acho que vou prestar atenção em vocês? Pergunta o Senhor dos exércitos de anjos. Por que alguém não fecha a porta simplesmente do templo, pondo uma tranca? Assim nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos exércitos de anjos não está satisfeito. Eu não quero mais esse culto de faz de conta. Dura essa palavra. Mas eu entendo que Deus, ele se levanta do trono, ele olha para o povo e para aquilo que estava sendo apresentado para ele, e ele fala: eu não aceito aquilo que vocês têm me oferecido. Esses dias eu estava vendo, irmãos, é um absurdo aquilo que estão fazendo com o evangelho em todo o mundo. Colocaram um carro no púlpito, um carro importado, e falaram para o povo: se você quer uma unção de prosperidade, vem aqui, toque nesse carro. Isso é uma afronta a Deus. Isso não é culto. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas isso não tem honrado ao Senhor. Nós estamos numa igreja onde a palavra é pregada, onde Deus fala, mas nós precisamos assimilar a palavra e colocá-la em prática. E sabe o que é o mais duro ainda, querido? Muitas pessoas vão lá e começam a tocar no carro e colocam a mão na cabeça como se estivessem recebendo a unção de prosperidade. Oséias, o livro de Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Há muita gente achando que estão adorando a Deus, cultuando a Deus, mas na verdade não estão. Qual será a nossa postura como povo de Deus, como os filhos de Deus? Nós precisamos começar a entender, se quisermos ver mudança em nós. Eu entendo que quando o povo realmente está no propósito de Deus, cultuando a Deus, você vai lá para em Crônicas, eu não sei se é 1 Crônicas 5 ou 2 Crônicas 5, mas fala do templo, da inauguração do templo, onde a glória de Deus descia, porque havia um povo ali que temia Deus, um povo que cultuava a Deus verdadeiramente. Milagres aconteciam. Essa é a proposta de Deus, mas nós precisamos prestar um culto verdadeiro a Ele. Deus tem falado comigo muito a esse respeito. Como eu falei, eu não vim apontar o dedo para ninguém aqui hoje, porque mesmo assim, quando eu aponto um dedo para alguém, existem 3 apontando para mim, e 1 apontando para o céu. Deus é meu juiz. Mas que você julgue, querido, aquilo que você tem oferecido a Deus, qual é o culto que você tem prestado a esse Deus. Que você seja o seu juiz essa noite. Que você seja o seu juiz, seja o juiz da sua vida. Que você examine se você é assim mesmo. E veja se aquilo que você realmente tem oferecido a Deus o tem agradado. Ninguém apontou uma arma na sua cabeça e falou: vamos na igreja hoje porque você vai ter que cultuar o Senhor. Você está aqui porque você é livre para adorar. Você tem liberdade aqui se você quiser dançar, quiser glorificar, quiser agradecer, quiser se ajoelhar. Você é livre para se expressar da forma que você quer diante de Deus. Qual é o tipo de culto que você tem prestado a Deus?
Quais são as suas intenções quando você vem cultuar a Deus? Aquilo que você tem realmente ofertado ao Senhor. Segundo ponto, transformando em esmolas em ofertas de honra a Deus. Abra aí Malaquias, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Olha que diz assim, a palavra do Senhor: eu sou honrado em todo o mundo, e em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar, e que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Em todo o mundo tem pessoas que oferecem o melhor a Deus, o melhor que elas possuem, e eu não estou falando aqui de dinheiro, querido. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa adoração, o melhor de tudo que nós possuímos. E Deus continua falando, Deus é o maior, esse Senhor dos exércitos de anjos. Daí Deus olha para o povo e fala assim: todos, menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam quando dizem, a adoração não é importante. E o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem que coisa mais sem graça, isso não faz a diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos exércitos de anjos. E quando de fato me oferecem alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Olha que palavra dura para o povo. O povo estava lá, cultuando a Deus, oferecendo animais a Deus, como era costume da época. Mas Deus não estava aceitando nada. Já parou para pensar que muitas coisas que fazemos, que achamos que estamos agradando a Deus, nós não estamos agradando? Esse livro que eu trouxe aqui, do Louco Amor, do Francis Chan, ele diz uma frase, e eu coloquei aqui, ele diz assim: muitas vezes estamos servindo restos a um Deus santo. Muitas vezes estamos servindo restos a um Deus santo. Louco amor. Será que temos servido restos a esse Deus, querido? Nós sabemos aqueles que temos oferecido a Deus. Nós precisamos entender como povo de Deus. Nós precisamos entender que o chamado de Deus a um compromisso com Ele é bem claro. Ele quer tudo ou nada. Ou você dá tudo para Deus, ou não dá nada. Ou você realmente entra de cabeça nesse negócio com Deus, ou você não entra. Não há meio termo. Não há, ou nós fazemos e oferecemos o melhor para Deus, ou é tudo, ou é nada. Mas muitas vezes nós achamos que podemos levar a vida assim, na flauta, de qualquer jeito, como cristão. Hoje eu vou na igreja, hoje eu não vou. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou lá. O primeiro sintoma de esfriamento espiritual é quando deixamos de orar, ler a Bíblia, ir aos cultos. Nós estamos distante de Deus, mas não percebemos. Há pessoas que vêm na igreja apenas no dia da ceia, para cumprir uma tabela, uma proforma, entregar o dízimo e receber a ceia do Senhor. Querido, nós precisamos entender, se nós queremos mudança, nós queremos entender aquilo que Deus está falando aqui hoje. Estão comigo? Amém? Parece que vocês estão meio assustados hoje, irmão. A ideia de uma pessoa se considerar cristã, sem ser seguidora dedicada de Cristo, é absurda. Há pessoas que se intitulam cristãos, mas não seguem a Cristo. Sabe o que é a palavra Cristo? É pequeno Cristo, pequeno Jesus.
As pessoas se intitulam cristãos, irmão, estão pulando o carnaval aí. Já existe uma outra conotação agora. Eu sou cristão, evangélico, não praticante. Onde existe isso? Ou você está com Cristo, ou você não está. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Ou você entra com tudo nesse negócio, ou não entra. Não dá mais para ficarmos brincando. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo aquilo que Deus está fazendo aqui hoje? Deus quer, deseja e exige o melhor que temos a oferecer. Desde o início dos tempos, Ele deixa bem claro que algumas ofertas lhe são aceitáveis, ao passo que outras não são. Abra aí Gênesis capítulo 4, versículo 5. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o tempo passou, Caim ofereceu uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovadas por Deus. Não é aquilo que oferecemos a Deus que é aceito ou não, mas é a forma que oferecemos. Vou repetir, não é aquilo que oferecemos a Deus, mas é a forma que oferecemos. Sabia que ofertas alçadas muitas vezes não são aceitas por Deus? E pode dar 100 mil aqui, meu irmão. Sabe o que a Bíblia fala? Se você tiver alguma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta, se conserte com ele, e depois vai e oferte, e ela será aceita. Eu estou dando muito, Deus vai aceitar. Não. Existem ofertas que são aceitas e ofertas que não são aceitas. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu falei pela manhã que muitas vezes eu subo no monte, eu passo 3, 4 horas orando. Eu passo semanas jejuando e orando a Deus. E eu não vejo Deus dar uma resposta de oração. Mas muitas vezes eu dobro meu joelho, oro 2 minutos apenas e a resposta vem. Sabe por quê? Vida de integridade com Deus. Deus tem aceitado o culto. E quando Ele aceita, há respostas. Querido, não ofereça esmolas para Deus. Hebreus 11:4 diz assim: por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que Caim. Foi aquilo que ele acreditava, não o que lhe trouxe, que fez diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Não é aquilo que nós ofertamos, mas é a maneira que nós fazemos. Olha que diz lá em Lucas 21:4. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas essa da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. É a intenção, é aquilo que fazemos, é a forma que fazemos, não é a quantidade. Deus, querido, não está olhando aquilo que você oferece, mas como você oferece. Deus não está olhando da forma que o homem olha. Nós precisamos entender isso. E quando nós não entendemos isso, nós podemos ter o nosso culto aceito por Deus, as nossas ofertas aceitas a Deus. Talvez estejamos durante anos entregando apenas restos para o Senhor, e não temos sentido vergonha disso. O livro Louco Amor, Francis Chan, ele diz mais. Ele diz assim: muitas vezes nos comparamos
comparamos com outros e achamos que os ossos que temos atirado a Deus têm mais carne do que os outros atiram. E achamos que temos feito uma grande coisa. Muitas vezes nós estamos atirando ossos para Deus. E nós comparamos com outra pessoa e achamos que aquilo que estamos fazendo é melhor. Não, querido, é osso com um pouquinho de carne. Deus, Ele merece o melhor. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que sustenta o universo com a palma das suas mãos. Esse é o Deus que merece o melhor de nós. Um Deus que doou a sua vida, que deu ela por nós, morreu, se entregou. É esse Deus que nós estamos falando. Não é um Deus qualquer. É o Deus que nos salvou e tem uma proposta de vida eterna. Nós vamos morar com Ele um dia lá no céu. É Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Ele não é um pedaço de pau, um amontoado de pedra. É o Deus único e verdadeiro. Querido, é fácil nós nos enchermos de coisas e em seguida oferecer a Deus apenas sobras. Durante o dia nós se enchemos de tanta coisa, de trabalho, de televisão, de tudo que o mundo tem oferecido, e oferecemos restos a Deus, 15 minutos do nosso tempo, e achamos que está bom demais. Nós precisamos mudar esses conceitos. Nós somos filho do Deus Altíssimo, e nós temos que nos parecer como o Pai. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, e nós temos que nos parecer com o nosso irmão. Oséias 13:6 diz assim: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então se esqueciam. Nós estamos vivendo de bênção aqui, bênção ali, e achamos que já está bom, e nos esquecemos de Deus. Há bênçãos que se tornam maldição na nossa vida. Nós buscamos a Deus, cultuamos, fazemos campanha. Quando Deus nos abençoa, viramos a costa e não estamos nem aí. Daí vem outra prova, e daí nós lembramos que Deus existe, é Ele que pode resolver. Deus não merece isso. Deus não merece isso. Nós temos entregado a Deus o resto que nos tem sobrado. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Se queremos viver o ano de 2014 como o ano da transformação, precisamos mudar a forma de cultuar a esse Deus. Você está disposto? Isso passa por atitude minha e tua. Como você tem cultuado a Deus? O que você tem oferecido a Ele? Querido, ofereça o melhor que você puder, em tudo que você fizer para Deus. Ofereça o melhor, em tudo que você fizer para Deus. Deus é santo. Eu fico imaginando, querido, no céu, há um Deus que pode decidir se vou continuar respirando ou não. Se amanhã vou abrir os olhos ou não. Se acabou meu tempo aqui na terra ou não. E muitas vezes passamos semanas, meses, anos e pós-anos brincando de ser cristãos, brincando com esse Deus. Quando eu ficar mais velho, eu me volto de todo o coração, Senhor. Quando acontecer isso, aquilo na minha vida, eu me entrego completamente ao Senhor. Não, é aqui, é hoje, é agora. Talvez amanhã nós não vamos ter mais tempo para isso. Talvez nós estamos na fila da morte e não sabemos. E daí não vai dar mais tempo. Eu falei pela manhã aqui. Será que no dia do nosso aniversário, alguém chegar com uma camisa rasgada, desbotada, desalinhada, suja, e entregar para nós, nós vamos gostar disso? Eu creio que não, eu não vou gostar disso. Mas muitas vezes nós temos feito isso com Deus. Nós estamos nem aí para aquilo que Deus
Aceita ou não aceita? Querido, Deus, Ele é santo. Ele tem que ser dado a Ele o melhor, não os restos, não aquilo que sobra. Olha que diz Malaquias 1:10. Deus está dizendo que os sacrifícios débeis dos sacerdotes displicentes eram um insulto para Ele. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Está falando aqui. O Senhor está dizendo que nenhum louvor é melhor do que o louvor sem segundas intenções. Ou que uma oferta é melhor do que uma oferta sem segundas intenções. Eu fico pensando em quantas portas de igrejas Deus deseja fechar nos dias atuais. Há uma pesquisa, o pastor Eduardo falou aqui um tempo atrás, se o Espírito Santo fosse tirado da face da terra, 95% das igrejas continuariam fazendo as mesmas coisas. Não há diferença. Nós precisamos mudar isso. O Senhor está de pé no teu trono, bradando em alto e bom som. E a palavra do Senhor diz que aquele que quiser ouvir a voz do Espírito Santo, ouça. Querido, eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. É Ele quem está falando aqui essa noite, e está falando com pessoas aqui. Está na hora da gente tomar uma postura de cristão, uma postura diferente. Porque entra ano e sai ano, nós continuamos da mesma forma, servindo a Deus do mesmo jeito. Não há mudanças. É esse Deus que é merecedor, querido. Não é aquilo que você anuncia por aí que importa. Não é aquilo que as pessoas pensam de você que importa. Mas aquilo que você é por dentro. É aquilo que Deus fala quem você é. É aquilo que Deus enxerga em você. Deus procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê, querida? Adoração Ele tem no céu. Você pode ler em Isaías lá, há anjos em volta do Senhor dizendo, santo, santo, santo. Você quer ser adorador essa noite? Amém? Outra coisa, nós estamos quase chegando ao fim, aguenta mais um pouquinho. Abra Isaías capítulo 1. Do versículo 13 ao 17, eu vou ler os primeiros versículos na versão A Mensagem que eu estou lendo. Olha que Deus diz aqui. Chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo, chega de reuniões. Vocês me cansaram, estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa, se lavem, limpem essa sujeira toda. Esfreguem a sua vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Diga não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem-teto, levantem a voz em favor dos indefesos. Querido, nós precisamos mudar a nossa concepção do que é ser povo de Deus. Nós precisamos mudar a concepção, os conceitos que temos vivido. Quando eu estava lendo essa palavra, eu imaginei Deus virando o rosto para o seu povo. Como Ele fez ali para Jesus na cruz do Calvário, quando Ele estava recebendo todo o pecado da humanidade. Porque Deus, Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com sujeira.
Ele não compactua onde há corrupção. Deus é santo. E nós somos um povo separado. Deus está falando, eu estou cansado de um culto de encenação, de pessoas religiosas e pecadoras. Por isso que eu falei, ou nós oferecemos tudo para Deus, ou nós não oferecemos nada. Muitas pessoas se acostumaram com o sagrado. Nós nos acostumamos a vir aos cultos, a prestar os cultos da mesma forma. Se nós queremos transformação na nossa vida, nós precisamos mudar. Você está disposto a mudar? Não é porque eu estou falando não, querido. Eu falei que em 2013, pela manhã, 2013, busquei muito o Senhor. Busquei muito o Senhor. Mas como eu falei muitas vezes, eu cheguei no culto e ofereci um culto de qualquer jeito a Deus. Eu não via muitas vezes a hora de ir embora. Deus não merece isso. Deus, Ele merece o melhor que nós temos. Querido, você não vem na igreja para assistir um culto, para ouvir algumas músicas. Você veio aqui para cultuar a esse Deus, oferecer o melhor. Quando você saiu da sua casa hoje, você veio aqui para encontrar com um Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui. Apocalipse diz que enquanto nós estamos reunidos, Ele passeia no meio da igreja. Onde há 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Ele está aqui. E o que temos oferecido a esse Deus? Já não há temor, já não adoram por quem Ele é. Muitas vezes nós vamos cultuar a Deus cheios das coisas desse mundo. Talvez você passou o dia inteiro hoje assistindo televisão. Não se lembrou um minuto de Deus. E depois nós vamos para a igreja e queremos que algo aconteça, que os céus se rasgam e a glória de Deus se manifeste. Não é assim. Nós precisamos mudar conceitos. 1 João 2,15 e 16 diz assim: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aquele que ama o mundo, aquele que vive no mundo, não está no Pai. Nós precisamos entender isso. Nós somos povo santo, separado. Não dá, querido. Ou é tudo, ou é nada. Eu decidi que em 2014, eu vou dar tudo para o Senhor. Eu vou dar o melhor para o Senhor. Eu decidi. Igual eu falei para você, seja você o seu juiz. Decida você aí. Se você quer ver mudança na sua vida, transformação na sua vida, decida se entregar por completo ao Senhor. É o ano de transformação. Nós não podemos chegar na igreja para cultuar a Deus cheio de coisas desse mundo. A luz, ela não compactua com as trevas. O convite do Senhor em Isaías é que lavemos-nos, limpemos-nos de toda sujeira, que digamos não ao mal, que aprendemos em fazer o bem. Dessa forma, nosso culto será aceito.